Olá, sejam todos bem-vindos. Mais um Cada Caso um Case, mais uma história especial, uma pessoa muito especial para mim, que eu estou muito feliz de estar aqui comigo. Antes de eu contar quem é, eu queria agradecer as marcas apoiadoras e patrocinadoras do podcast. Então, a Agência New Varejo, a Bluesoft, o Elas do Varejo, o Belo Imperfeito, a Shopper2B e a XL Consultoria. Muito obrigado pela parceria e muito obrigado pelo apoio. Bom, agora eu queria contar sobre a minha convidada. Ela é filha da Eliane e do João. Ela é uma das mulheres que eu realmente admiro. E a minha admiração é porque ela é uma mulher real. Ela é apaixonada pelo trabalho, realizada na sua vida pessoal, que formou junto com o Matheus, né? E tiveram o Peu e a Bela. Ela é uma pessoa de opinião forte, mas de uma fala muito doce. Nosso encontro foi muito despretensioso, mas eu diria que foi desenhado por Deus. Hoje ela está aqui, hoje ela está à frente do varejo e de uma associação e tem um papel, eu diria, muito importante no segmento varejista no Brasil. E por tudo isso é que eu estou muito feliz de recebê-la no Cada Caso um Case. Então seja bem-vinda, minha amiga Amanda Vasconcelos. Ai, eu vou chorar. Já vou começar chorando. Ai, obrigada, Bru. Uma honra. Eu sou super admiradora sua e eu não gosto de fazer podcast. Você sabe que eu fujo de podcasts, né? Mas o seu eu queria vir, né? Mas demorou de acertar na agenda. Eu sou de Salvador, né? Então, quando eu venho para São Paulo, eu venho sempre muito corrida nas agendas para voltar para casa, para o meu Peu e para minha Bela, que eu já estou morrendo de saudade, vim ontem. E eu quero te agradecer que você deu um grande presente para mim. A gente se conheceu, a gente já se via nos eventos, né? Mas a gente se conheceu real num evento lá em Salvador, da Associação Baiana de Supermercados, que eu sou presidente. E aí você me fez um convite, que você estava montando um grupo junto com a Van. Aí a Van me ligou, que é outra pessoa que eu sou apaixonada. E aí me convidaram para o Elas. E eu nunca fui, assim, de participar desses eventos. Para mim, eu gosto de trabalhar, como você disse, né? Uhum. E aí, vocês me convidam para participar do Elas. Eu pensei, eu vou lá para falar com as meninas, né? Que eu me achava a novinha e vi que tem tantas meninas novas e maravilhosas aí no varejo. E o Elas foi um presente para mim. Porque eu acho que, assim, é um momento até de terapia para mim, sabe? É um momento que eu tô com pessoas muito iguais, de história, de varejo. E eu amo estar com elas, às vezes não encaixa na agenda, mas é um momento tão especial de conversar, de trocar. E eu queria tanto que há 15 anos atrás eu tivesse um grupo desse para me apoiar, talvez fosse mais leve essa jornada, né? Mas obrigada pelo carinho. Imagina, eu acho que realmente a agenda é desafiadora, né? Muitas coisas acontecendo ao mesmo tempo, o mercado muito dinâmico, então a vida de vocês sempre muito corrida. Mas eu já tinha você no meu coração de que eu tenho que levar a Amanda em algum momento e eu sabia que isso ia chegar e que bom que deu certo e que bom que a gente se encontrou, que bom que chegou Elas na nossa vida, chegaram meninas tão especiais, né? A gente é um grupo muito, muito unido, né? Que troca muito, então eu estou muito feliz de te receber aqui, obrigada mesmo. Eu queria começar te perguntando que você contasse um pouco para mim, pra gente, né, sobre como foi sua infância. Você tem irmãos, você nasceu em Salvador mesmo. Conta um pouquinho do que você lembra desse momento, Amanda menina. Bom, como você disse, eu sou filha de João e Eliane. A minha mãe é paulistana, meu pai é sergipano. E se casaram aqui em São Paulo e eles foram morar em Salvador. Eu já nasci em Salvador. E tenho uma irmã, Maíra, 1 ano e meio mais velha do que eu, mora na França já há 20 anos, mais ou menos, com 18, 19, Maíra se mudou para a França e me deu 3 afilhados lindos, que a gente estava falando agora, que eu tenho um monte de afilhado. E minha infância foi uma delícia, assim, vendo meu pai sempre trabalhar muito no supermercado. Meu pai tinha uma indústria, meu pai veio de uma família muito humilde e isso faz parte, assim, da minha história. Então, da criação, de tudo que a gente passou. E quando ele começou com a indústria de produtos de limpeza aqui em São Paulo, com 8 funcionários, muita luta, foi para Salvador, cresceu essa indústria e depois acabou entrando no ramo de supermercado. Comprou uma rede de supermercado junto com meu tio, que é tio, segundo pai, cara incrível na minha vida, meu tio Humberto, que não é irmão, apesar que meu pai é de uma família de 13 filhos. 13? 13, do interior de Sergipe. Mas meu tio, há 45 anos, é sócio do meu pai.
Então, é Uau. meu segundo pai, meus primos também são meus irmãos, os filhos do meu tio. E a minha infância foi sim, muita diversão, muito amor dos meus pais, mas eu sempre vi no meu pai trabalhar muito. Então, eu sempre vivi um pouco dentro do supermercado, né? Correndo nas gôndolas. Dia de sábado, quando meu pai... A gente ia almoçar antes, a gente passava na loja ou nas nossas, ou na concorrência para olhar. A gente sempre ia no Pais Mendonça lá, me lembro bem na minha infância. Mas o meu pai sempre falou muito para mim e para minha irmã que cada um deveria seguir seu caminho. Eu acho que isso foi muito importante na minha criação. Nunca me deixou frustrada isso. Mas eu sempre tive certeza que eu não ia trabalhar com meu pai. E nunca tinha um sonho de trabalhar com meu pai. Eu tinha uma admiração enorme por aquilo. Pela força de trabalho dele, pela determinação, pelo que construía, assim. Ele saiu do nada e a gente... Na minha infância, eu tinha uma rede de supermercados que já era super querida na Bahia, né? Então, isso era muito importante para mim, mas eu queria seguir outro caminho e eu queria trabalhar na Faria Lima. Era meu sonho de consumo, né? Como a minha mãe paulista, eu vinha muito para São Paulo, eu queria fazer Getúlio Vargas, né? Queria ser uma autoexecutiva, ficar de avião para lá e para cá, era assim, um sonho. E basicamente, minha infância foi isso, assim. De eu ver meu pai crescer na vida, a minha mãe sempre junto, apesar de hoje os meus pais serem separados. E de viver em supermercado, mas não querer trabalhar em supermercado. E você disse que seu pai tinha 13 irmãos. Era uma família... Que seu pai é de Sergipe, né? Era uma família que foi para Salvador ou só eles foram? Não. Meu avô e minha avó tiveram 13 filhos, meu pai é o 10º. Só que, assim, meu avô falava, Deus faz, Deus cria, né? Então, não era ele que fazia com a minha avó, era Deus que fazia os filhos. E aí, todos iam saindo, né? Não tinha como ficar no interior de Sergipe. Então, ia para São Paulo, ia para Salvador. Já tinha família em Salvador, os irmãos da minha avó estavam lá. Então, cada um ia. Então, meu pai saiu de Sergipe já para Salvador com uns 11 anos, mais ou menos. Não lembro exatamente a idade, mas muito novo. Morou na casa da tia um tempo e depois foi morar em República. Terminou a escola em Salvador, na escola pública, e depois veio para São Paulo para fazer Mackenzie com 18 anos. Ele fez engenharia química. Ah, tá bom. Porque normalmente nossos avós, né, tinham muitos irmãos ou tiveram muitos filhos, então normalmente a infância fica com muita gente, muitos primos, mas no seu caso eles foram... Não, cada um foi se espalhando. E meu avô depois separou da minha avó e teve mais 6 filhos, tá? Um capítulo à parte. Mas aí meu pai já tinha saído de casa, enfim, não conviveu com a segunda família do meu avô. Mas não, tanto que em Salvador eu só tinha um tio, mesmo, né, por parte de pai, mãe nenhum, porque todo mundo da minha mãe é de São Paulo, até hoje. Mas parte de pai eu tinha um tio só e os filhos não moravam em Salvador. Então eu não tinha um primo de primeiro grau em Salvador de nenhum dos dois. Era uma família mais, então... Mas aí minha família virou o sócio do meu pai, né? O meu tio Humberto com meus primos são a nossa família e também os primos do meu pai. Porque meu pai já tinha bastante família lá em Salvador. Entendi. E aí a Amanda, quando pequena, ou talvez um pouco mais velha, almejava trabalhar e ser uma executiva, não tinha muito... Não tinha. Vim morar em São Paulo, fiz Getúlio Vargas, não concluí aqui, voltei para Salvador, porque eu comecei a ver que eu queria ficar lá mesmo, em Salvador, e também conheci o Matheus nesse meio do caminho, namoramos à distância, voltei, concluí em Salvador, e ainda sem pensar jamais trabalhar com meu pai. E nisso meu pai já tinha vendido a primeira rede de supermercado, que foi o Petit Preço, isso ainda era nova quando ele vendeu, e fundou novamente o Hiperideal agora em Cuiabá. O Hiperideal começou a história em Cuiabá, porque ele tinha acabado, tinha vendido a rede para o Walmart, né, de Salvador, e aí ele tinha um contrato que ele não poderia voltar por um tempo. Aí a gente foi passear no Dia dos Pais, a minha família e a do meu tio, sócio do meu pai, no Pantanal. E aí a gente fez aquele barco, Pantanal, tal, e meu pai e meu tio ficaram mais 2 dias em Cuiabá, perceberam que não tinha nenhum hipermercado e montaram um hipermercado em Cuiabá. Olha só. Aí nisso a gente voltou para Salvador, enfim. E aí quando eu volto para Salvador, para terminar minha faculdade lá, já existia o Hiperideal, tinha 5 ou 6 lojas, o Hiperideal. E eu ainda não vou trabalhar com meu pai e não existia vontade de nenhum dos dois lados. E aí eu entro na Braskem, virei trainee da Braskem, assim, uma grande escola para mim. E a Braskem
é uma empresa baiana, então é orgulho, assim, as pessoas que se formam em administração, engenharia, têm um sonho lá de trabalhar no Grupo Odebrecht. E aí eu fui para o setor de suprimentos, nem sabendo o que era suprimento direito. Me apaixonei, mas aí quando eu estava na Braskem, o meu chefe, na época, me chamou e falou assim, você vai para São Paulo agora? Eu falei, não, eu quero ficar na Bahia, né? Eu tô numa empresa baiana. Não, você crescer, você tem que ir para São Paulo. E aí, deu um bug na minha cabeça, eu fui conversar com meu pai e falei, pai, o que eu faço agora? Eu não quero voltar para São Paulo, eu não quero mais ser executiva da Faria Lima. Você tinha mais ou menos qual a idade nessa época? Eu tinha uns 22, talvez. E aí o meu pai pensou, filha, monta uma trade para fazer, mandar produto de Portugal para Salvador, para o Hiperideal. Pô, ótima ideia, né? Eu 22 anos, vou ficar entre Portugal e Salvador, um sonho de consumo, com cliente já certo, né? Que seria o Hiperideal. E aí eu falei, boa ideia, pai, como é? Comecei a estudar isso e ele falou, passa um tempo no Hiperideal primeiro para você ver a demanda de lá. E aí eu entrei como trainee de compras em importados, destilados e importados, e já são mais de 15 anos, nunca mais saí e não montei a trade. Hoje a gente tem até uma rede de supermercados em Portugal que a gente comprou, mas nunca montei a trade, entrei no Hiperideal e fui me apaixonando por aquilo ali e foi tudo fluindo muito naturalmente. Que legal. Imagino que essa primeira entrada aí na Braskem, numa empresa multinacional, hoje ela já é multinacional, né? Traz uma base, uma visão que acho que soma depois quando você vai para a empresa da família. Como que foi isso para você? Eu aprendi muito na Braskem, né? De processos. Foi minha primeira experiência. Então, e eles, como uma empresa tão grande, eles têm uns processos muito bem determinados, né? E eu sempre tive muita vontade de aprender. Então, foi, assim, essencial para mim ter lá. Mas os primeiros conhecimentos, né, Bru? Porque você tem 20 e poucos anos, você ainda está começando, saindo da faculdade. Eu me formei e eu estava na Braskem. Então, ainda começando a misturar o que eu aprendi, o que eu aplico, mas vivendo uma vida mais real, de prática. Mas, assim, foi uma grande escola para mim. Eu lembro que o dia que eu saí, eu chorava, assim, meu Deus, será que eu vou sair? Porque é uma empresa que ensina o que é cultura muito forte. A primeira semana de todos os funcionários, trainees da Braskem, a gente vai visitar o Instituto Odebrecht lá. E para conhecer a história, eu falava, gente, que coisa linda, né? Você conhecer a história, como é que a gente chegou até aqui? Como é que você vira um trainee dessa empresa? Quem é essa empresa? Perfeito. Né? E isso eu levo até hoje para o Hiperideal, né? E a gente, ano passado, fez 45 anos de sociedade entre o meu pai e o meu tio. E a gente contou um pouco da história deles, que nem todos os funcionários sabem. Hoje a gente tem 3.500 funcionários. Assim, caiu do céu? Não, é uma história de muita luta, de muito trabalho, de 2 baianos, né? Sergipanos, mas que já viraram baianos, né? Há mais de 50 anos. Os 2 são sergipanos e os 2 foram para a Bahia. Mas uma história de muito amor ao local, uma história de muito amor aos clientes, de parceria. Então, assim, é importante você contar essa história. E a Braskem até hoje é assim. Eu acho isso muito legal. E a cultura, né? Eu diria que faz toda a diferença, assim, quando a gente entra na empresa e sabe um pouco da história, de como, né? Eu acho que a gente tem um olhar diferente, a gente tem um cuidado diferente, especialmente quando são... Você conhece... Porque, assim, quando você entra numa empresa global ou multinacional, ela tem uma história, mas talvez não tenha uma pessoa que represente. Faz muita diferença quando você trabalha numa empresa que você conhece aquela pessoa que saiu daqui, chegou aqui. Eu acho que para o colaborador isso gera traz uma emoção diferente, um comprometimento, né, com a pessoa, porque ele está vendo ali. Eu acho que isso todo mundo deveria fazer, independente do ramo, porque eu acho que é super importante quando o funcionário chega, e aí sempre relembrar isso, né? Admiração, né? Eu tenho um diretor lá que ele fala, ninguém faz nada por dinheiro. Você faz por muito mais, né? Você faz por admirar aquilo aqui, por se inspirar naquelas pessoas, né? Essa vida real. Então, eu acho que a Braskem trouxe isso um pouco para mim e várias outras coisas, processos, saber trabalhar mesmo, né? Que eu não sabia. Então, foi bem importante. E isso, você comentou de que não é sobre dinheiro. Eu acho que a gente trazer esses outros elementos, a gente faz, assim como a gente pensa em produto, preço, que a gente racionalize e às vezes vai só por esse caminho.
contar essa história traz outros valores que vão além do que o salário em si, né, Amanda? Eu acho que isso, talvez a gente tenha que resgatar um pouco, porque estou com muitos desafios de gestão, e talvez valorizar o que a gente tem, qual é a empresa, qual é a história, não simplesmente ir lá e cumprir com o seu horário. Eu acho que está faltando um pouco disso no mercado para a gente poder potencializar um pouco dessa relação, aproximar mais e não só um salário, uma relação custo e benefícios que eu vou oferecer, né? E sabe que isso lá no Hiperideal a gente encontra muito, né? Às vezes eu entrevisto funcionários para contratar e falo assim, poxa, meu sonho sempre foi trabalhar no Hiperideal. Eu acho tão legal a história de vocês, eu acho tão legal como vocês fazem, e também encontro muita gente que fala assim, funcionários nossos que falam assim, eu não quero sair daqui porque eu acredito, e pelo estilo de trabalho que tem. Não que a gente aceite que ninguém trabalhe pouco lá, mas a gente não acredita em hora extra, por exemplo. Tá. Então lá a gente é super rigoroso no trabalho, e eu sempre falo. Você vai ficar aqui, o escritório, por exemplo, né? É de 7h30 às 17h18. 18. De segunda a sexta. Lá não trabalha sábado. O escritório só se precisar, obviamente, né? Você vai ter alguma inauguração, algum fechamento de mês, alguma coisa. E 17 e 18 a gente sai expulsando todo mundo mesmo. Porque a gente acredita que depois daquilo ali você tem que ter uma vida. Você tem filhos, você tem que fazer um exercício físico, que é uma coisa que a gente lá alimenta muito nas pessoas. Façam um exercício físico, cuidem da sua saúde mental. Então, as pessoas se chocam um pouco com isso lá e ficam, poxa, eu posso sair daqui e pegar meu filho na creche, né? Eu posso sair daqui e sair correndo e vou direto para a orla. E a gente acha isso maravilhoso. E sempre foi assim, esse papo de que tem que ficar até 11 horas da noite fazendo hora extra, assim, não é saudável. Não está produtivo. Não está produtivo. Agora eu falo, 7h30 a 17h18, trabalhe, foque. Então, assim, se eu vejo alguém... Instagram, não, pelo amor de Deus, a gente respeita o seu horário e respeite também o nosso, né? Mas aí dá qualidade de vida para as pessoas e isso é um diferencial enorme. Então, eu tenho bastante gente que fala, não quero ir para uma multinacional, eu quero ficar aqui, eu quero construir junto com vocês e quero ter uma vida. Sim, mas agora a gente já vai um pouquinho mais para frente, não é multinacional, mas já tá fora, né? Já expandiu, né? Me conta um pouco como que tá esse momento Portugal. Sabe, porque as pessoas acham que eu sou a mulher, né? Que boto muita mulher lá, que eu que sou a inovadora, mas isso é tudo meu pai, tá? Eu já cheguei lá com um time basicamente todo feminino. O comercial já era todo feminino quando eu entrei. Liderança muito feminina lá dentro. Isso é verdade. Eu fui testemunha que eu cheguei, olhei e falei, gente, mas... só tem mulher aqui, o comercial, porque para quem a maioria das pessoas que assiste a gente é do segmento do varejo, mas e normalmente o comercial ele é pautado, ou ele está presente com homens, né? E no Hiperideal não, né? Antes de falar de Portugal, então eu vou fazer uma pausa sobre isso. Quando eu entrei no Hiperideal, só tinham mulheres no comercial e a nossa gerente até hoje de TI é mulher. Nossa gerente de financeiro é mulher, todas do financeiro, contabilidade é mulher, RH é mulher. Hoje, de homem líder na empresa, eu tenho 2 diretores e no escritório... se eu vou esquecer de algum, eu acho que hoje no escritório mesmo eu não tenho nenhum. Né? Acho que não. Aí eu tenho o Jean na auditoria, mas que não fica no escritório, o Paulo das lojas. Acho que não tenho nenhum homem. Hoje, Michel está em Portugal, que era um líder, mas volta agora. E aí o comercial sempre foi feminino. Eu fui a primeira a botar um homem lá, mas não durou muito. E as pessoas me perguntam assim, como vocês fazem para contratar mulheres na empresa, né? As multinacionais, principalmente. Porque assim, meu Deus, a gente tem um plano e a gente não consegue contratar mulher assim na liderança. Falei, para de contratar mulher, contrata pessoas. Né? Então, lá, eu contrato pessoas. E que bom que estão chegando mulheres com as características que a gente quer para o nosso negócio. E tem dado muito certo há muitos anos. E há uns 12 anos atrás, quando eu comecei a participar dos eventos da Abras, né? Comecei a vir mais para São Paulo, eu ainda muito novinha, nordestina, né? As pessoas me olhavam. Quem é essa? Até hoje, às vezes, eu olho assim, alguns homens mais velhos falam, quem é essa? De onde ela é, né? Mas hoje a maioria já me conhece, eu fiz grandes amizades. E tem um grande supermercadista que há 12 anos atrás ele me abordou. Perguntou assim, de onde você é? Eu falei, sou de Salvador. O que você faz? Sou do comercial. Da onde? De Hiperideal. Comercial? Mulher? Eu falei, sou do comercial e sou mulher. Aí
Ele, não, mulher não pode estar no comercial. Eu falei, por que não? Quem fez essa regra? Não, mulher no comercial não dá certo. Eu, tá bom. Ele virou um grande amigo e eu engoli isso durante 10 anos. E aí, mas, enfim, admiro ele por outras coisas e tal, mas sempre isso dentro do meu coração. E aí, ano passado, ele virou pra mim e falou assim, Amanda, nem te conto. A maior parte do meu comercial hoje é mulher. Eu falei, então agora vem cá que eu vou te contar uma coisa que você falou há 10 anos atrás pra mim e eu guardei até hoje aqui. Ele, poxa, eu te falei isso. Eu falei, falou ele, mas eu mudei. Eu falei, que bom que você tá reconhecendo que as mulheres têm um valor muito grande no comercial. E é um tema difícil, desafiador, né, sobre isso, de que... É o que você falou, mas quem disse essa regra? Na verdade, sempre foi assim, né? E como os semelhantes se aproximam, se contratam, sempre foi assim. Então, não tem uma regra, mas aqui na cabeça dele nunca tinha visto. Aí, de repente, deu um... E eu acho que talvez tenha despertado isso para algum momento ele começar... Mas até hoje você vê mulheres sofrendo preconceito, né? Sem dúvida. Executivas, principalmente. Eu tenho muitas amigas na indústria e eu vejo como elas ainda sofrem. Quando, às vezes, você tem vaga e a mulher tinha tudo para estar lá na frente. Ou até no Elas, a gente vê muitas mulheres super competentes que não têm espaço dentro da família por ser mulher. Eu, graças a Deus, nunca tive esse problema e fui criada para ser uma mulher empoderada. Então, nunca foi uma barreira para mim, mas às vezes dá vergonha. Você chega numa mesa, eu, diretora vice-presidente da Abras, assim, homem, 3, 4 mulheres, 2. Então, até para você falar, você pensa 2 vezes, né? Porque o homem pode falar bobagem. Não tem problema. Mulher se falar, já olham, né, feio. Ai, lá vem essa mulher falar. Então, a gente se prepara mais. A gente cuida mais da nossa carreira. E eu acho que isso é muito importante para a mulher e faz um diferencial para a gente. Que a gente tem tanto medo de errar, que a gente... É uma cobrança muito maior da nossa parte. Eu participei de algum evento que uma mulher uma vez falou que... Eu li isso, um estudo depois falando sobre isso, que as mulheres, quando chegam no auge da carreira, elas desistem. Porque elas acham que elas não vão dar conta. Que ela não é capaz disso, né? A gente está sempre se cobrando. Não, mas eu não sou boa o suficiente. E desistem. Já os homens não, eles se arriscam. E a gente precisa se arriscar mais, muito, né? A gente tem esse medo. Mas voltando a Portugal, isso é a parte feminina que vem do meu pai. E a parte inovadora também. O meu pai é um cara muito inquieto, muito. E aí, tem uns 3 anos que ele começou, o que a gente vai ser? O que vai ser nosso futuro? Onde que a gente vai expandir mais? A gente já tem bastante loja em Salvador. A gente vai para o interior da Bahia. O interior da Bahia é muito grande, estrada, CD. Eu teria que ir no mínimo para o sul da Bahia com umas 3, 4 lojas para viabilizar. Vamos para Sergipe. Aí ele ainda pensou em vir para o interior de São Paulo, porque tem muita rede, né? A gente vê os faturamentos, enche o olho, né? E aí ele ainda veio, olhou com meu tio, pensou. E aí um dia ofereceram para ele, estão vendendo uma rede de supermercados lá em Portugal. O que você acha? Aí ele, vou conhecer. Assim, outra pessoa falaria, de jeito nenhum, imagina, né? Cruzar o oceano. E aí ele foi, conheceu, deu um medo, né? Voltou, conversou comigo, com meu tio. Vamos, não vamos, faz conta. E aí eu falei assim, pai, não tenho como negar. Vamos, você com 60 e poucos anos, está trabalhando desde os 9 anos, meu pai trabalha. E está querendo ir nessa, vamos testar, vamos se arriscar, se arriscou a vida inteira, né? E está sendo um super conhecimento pra gente. Não é fácil como todo mundo acha, né? O Brasil é muito mais complexo, obviamente. Mas Portugal também é um desafio. É um formato de loja de vizinhança, mas lojas pequenas, né? A gente hoje tem 5 lojas de varejo e 1 cash lá. A gente não opera cash no Brasil. E cash lá é no modelo do macro antigo, só vende para CNPJ, né? Resumidamente. E a gente está conhecendo a cultura. A gente tem 1 ano e meio nessa operação aí, aprendendo, errando, mas conhecendo muito, sabe? Eu acho que a gente, no varejo, não tem muito tempo de errar. E lá, a gente, quando pegou a empresa que já existia, a gente tinha que tomar algumas escolhas. Algumas boas, algumas ruins, algumas você volta atrás, muda no meio do percurso, né? Mas vai dar super certo, tá dando já. E tem quanto tempo já? 1 ano e meio. 1 ano e meio. O que você vê além dos formatos, né, que você já comentou, mas eu digo de coisas que vocês passaram a viver que eram muito diferentes aqui, não sei, na
na gestão ou no comportamento dos clientes? Tem alguma coisa que você vê muita diferença? Lá tem poucas redes de supermercado. Então, Tá. tem poucos muito grandes. Tá. Né? E eles acabam monopolizando o mercado todo. Diferente daqui, que a gente tem muitas regionais grandes. Então, lá são algumas multinacionais e 2 portuguesas. Então, você deve ter, assim, umas 6 empresas que comandam o mercado inteiro. Então, eles têm um poder de compra muito grande. Tá bom. Né? Então, isso é um grande diferencial deles. Você não tem regionais grandes lá. Tá. Você só tem a galera muito grande. Então, para a gente que é pequeno, isso é uma dificuldade, né? Para conseguir combater o preço deles. E aí tem, nas vilas, lojinhas muito pequenas, né? Que aí são empresas bem familiares, pequeno, que o pai está lá na frente. Só que as pessoas estão... Os fundadores estão ficando velhos, os filhos já não querem Portugal, os jovens estão saindo muito de Portugal. Mas aí também é um mercado que a gente tem, né? Das vilas, porque as pessoas também gostam de ir na vila, de saber o nome, né? O cliente gosta de ir lá, como aqui. Você tem as lojas menores, e é uma coisa que o Hiperideal faz, de conhecer o cliente, de atender aquela senhorinha com maior cuidado. Então, a gente tá aprendendo, está gostando, mas eu acho que essa é uma diferença. Boa. E pensando aí na sua trajetória, você disse que você casou com quantos anos? Eu comecei com o Matheus com 19, eu casei com 24 e tive o primeiro filho com 28. Ano que vem eu faço 18 anos com o Matheus, 19, perdi as contas já. Não, eu ia te perguntar justamente isso, a mudança de perspectiva que vocês tiveram, que você teve, quando se torna mãe, né? O quanto que isso muda na sua... Porque a gente tem uma meta, um objetivo, uma forma de viver, uma forma de pensar, e de repente chega alguém, isso mudou para você internamente ou externamente? Como foi? O Peu é o mais velho, certo? O Peu é o mais velho, o Peu tem 9 anos. Tudo na minha carreira, assim, acabou acontecendo muito naturalmente. Quando eu entrei, eu não pensava assim, um dia eu vou estar na diretoria, um dia eu vou ser CEO, um dia eu vou ser... Foi acontecendo, né? Eu nunca tive expectativas grandes lá, até porque eu entrei achando que eu ia sair, né? Eu achei que não ia entrar, entrei achando que eu ia sair. Mas aí eu fui tudo muito, muito aos pouquinhos, e os meus filhos foram coincidências incríveis nesse caminho. Então, eu comecei como trainee, fiquei bastante tempo como trainee. Aí uma compradora, aí eu virei compradora, enfim, mas ainda na carteira de importados e destilados. Aí uma compradora saiu de licença maternidade de bebidas frias, que era a carteira mais importante da empresa, e eu acabei tirando a licença dela e ficando na carteira dela. E aí fui pegando outras coisas, aí eu tive a oportunidade de virar gerente comercial. E foi quando eu engravidei. Então, assim, na verdade, eu voltei de licença maternidade, mas minha licença maternidade durou 15 dias, né? Eu voltei com 15 dias a trabalhar, no Carnaval de Salvador ainda. E aí virei gerente comercial. Então, minha primeira grande promoção, você votou com 15 dias? Eu voltei por opção, assim, eu gosto de trabalhar, né? Eu gosto, e eu sou centralizadora. Então, eu era compradora de bebidas frias, Carnaval. A gente tem uma loja no circuito, algo super nervoso, que a gente fazia uma operação super grande de cerveja. Eu não treinei ninguém para estar ali, então eu tinha que estar ali, né? Então, assim, ninguém me obrigou, mas eu tinha essa responsabilidade, eu também não queria passar para outra pessoa, eu queria vender, sabe? Aconteceu. De uma importância de data, de volume, de impacto muito grande. Eu nunca tive essa obrigação, nunca fui cobrada por isso, mas eu tinha que fazer, e aí fui fazer. A empresa não tinha essa estrutura, ninguém tirou minha licença maternidade, né? E aí eu voltei, fui promovida a gerente, porque aí tinha oportunidade de gerente comercial, fiquei como gerente comercial, 2 anos depois eu tive Bela. E nesse momento a gente estava separando da Rede Mix, a gente foi sócios da Rede Mix durante 14 anos, né, na central de compras. E foi quando a gente separou, eu estava voltando da minha licença maternidade, 20 dias talvez, de Bela. E aí, nessa transição da gente virar independente, né, deles, aí eu fui promovida a diretora. Então, minhas 2 grandes promoções foram exatamente quando eu voltei de licença maternidade. Eu ainda muito nova, né? Eu tive Peu com 28, Bela com 30. Tinha muita fome de fazer as coisas, muita. Não era para cargo, não era para realizar. Meu negócio sempre foi realizar. Então, eles vieram em momentos muito cruciais da minha carreira, que eu tive que me dedicar muito.
a mãe já nasce com culpa, eu fiquei um pouco com culpa demais, mas assim, eu me virei nos 300 mil, né? Porque eu gosto de malhar, então eu corro, eu faço musculação, então eu acordava 4 da manhã, aí ficava com eles, aí às 6 horas, me arrumava, ia pra empresa, voltava na hora do almoço, assim, aquela logística louca, final de semana muito dedicada a eles. Mas acho que meu pai, entre tantos ensinamentos que o meu pai me deu, quando você estiver fazendo alguma coisa, se dedique muito. Então, quando você está na empresa, trabalhe. Quando você está em casa, esteja com eles. Tá. Então, eu foco muito no que eu estou fazendo e eu sou extremamente organizada com meus horários. Tá. Extremamente. Então, eu acordo 4h30, eu saio 6, tudo meu é cronometrado. Para tentar dar conta de tudo, mas ficam várias coisinhas fora e a gente prioriza. Dizer que vai dar conta, mas uma hora se encaixa uma coisa ou outra. A maternidade, assim, eu sou apaixonada pelos meus filhos, apaixonada por ser mãe. Como você que tem 3, eu quase fui pro terceiro, eu tô né? aqui na tentativa. Não vou mais, assim, já tô numa fase maravilhosa. Mas o que eu acho também, o que eu acredito nessa vida, nessa rotina que a gente tem, é de que eles ficam felizes quando eles veem a gente feliz, né? Talvez você falando da sua infância, não sei se você percebeu, mas você falava muito do seu pai trabalhando. E muita gente pode achar ou viver dizendo, meu pai não teve tempo para mim porque trabalhou. Mas é o contrário, da admiração, da dedicação que tem. E eu acho que os nossos filhos têm um pouco dessa... Então, acho que isso nos conforta de perceber de quanto você é feliz, de quanto você... Quando você tá com eles dedicado, né? Consegue separar. Então, acho que eles percebem isso também, né? E eu acho que o exemplo arrasta, né? E a admiração. Então, assim, eles amam o Hiperideal. A gente viajou agora e eles entram no supermercado e falam assim, a gente sempre vai, óbvio, olhar, né, a praça. Eles falam assim, mãe, o Hiperideal é muito melhor. Então, assim, eles têm essa paixão e eles reclamam de algumas coisas, lógico. A minha filha reclama, né, pisciana, fala, mamãe, você é a única que não vai na festinha dos meus amigos. Eu falei, mamãe, preciso trabalhar. Eu te levo na escola quase todos os dias. Eu te boto para dormir todos os dias. Então, assim, eu preciso equilibrar as coisas, porque eu amo trabalhar, filha. A mamãe não trabalha por dinheiro. A mamãe trabalha porque é muito legal. Você vê a quantidade de funcionários que tem no Hiperideal? Você não gosta de achar aquele chocolate importado no Hiperideal? Pois é, a mamãe faz parte disso. Então, eles estão sempre nas lojas, eles vão no meu escritório, né? Ela adora, ela liga para vários ramais, tal, participar disso. Mas ela cada dia reclama menos da minha ausência nesses momentos, porque ela vê o quanto eu sou feliz, né? Fazendo, eu falei, mamãe, eu amo trabalhar. E eu acho importante você não criar seu filho dizendo que o trabalho é pelo dinheiro, né? É pela felicidade mesmo, e completa. Eu não seria feliz sendo 100% mãe. Tem pessoas que são, e eu também não julgo. Eu acho que bom. Tem muitas pessoas que me criticam, você trabalha muito, você vive viajando. Assim, é uma escolha. Mas eu faço questão de levar meus filhos na escola todos os dias, de acordar com eles. E por isso eu acordo 4h30 da manhã. E eu acho que a gente tem muito parecido nisso, nessa complementação de que... Sempre quando eu viajo, as pessoas... Tem o lado de, nossa, você viaja muito. E tem o lado de, como que você faz? Como você dá conta? Porque você viaja tanto. Eu falei, não é que eu dou conta. Eu tenho alguém em casa, que é o meu marido, que também participa, que também atua, que, normal, que também é o normal. Exato. Assim, o homem também tem que participar desse dia a dia. O meu marido é incrível. Eu tenho a minha mãe lá também. Eu tenho uma rede de apoio. Eu sou organizada. Toda segunda-feira eu mando a agenda dos meninos em Excel. Né? Excel, os horários. Porque, assim, para você conseguir dar conta das coisas, você tem que ter um planejamento, né? Então, assim, uma hora que um sai da escola, a hora que o outro sai, para onde vai, a babá, tal. Então, assim, eu tenho um grupo que eu organizo, que cada um vai fazer. É? Eu sou pisciana, mas a Cá, que é minha gerente de marketing, diz que é impossível ser pisciana. E já fez até meu mapa astral. Eu tenho muito touro em mim, muito capricórnio. Eu sou uma capricorniana, eu acho, viu? Mas eu sou extremamente organizada. Minha vida fala, cara, a gente só vai viajar, não precisa fazer planilha. Mas qualquer coisa que ele vai falar, eu falei, calma, eu preciso abrir uma planilha. Eu só funciono com planilha. Eu também só funciono com... Aí você falou, eu falei, não, tem uma capricorniana aí. Tem, quase uma capricorniana aqui. Mas eu sou pisciana, por incrível que pareça. E é a forma como você falou, a gente tenta dar conta de tudo e aí a gente busca essas formas de poder... Dar, né? E eu... Talvez de controlar um pouco, mas já me frustrei, já fiquei triste. Às vezes a gente tem que fazer escolhas. Dói para mim também não participar de algum evento de trabalho, né? Porque
como eu sou de Salvador, eu tenho que viajar muito para cá. Então, eu te falei, segunda-feira eu queria muito estar aqui num evento do fornecedor, mas aí eu tenho que estar 2 noites fora da minha casa. Porque eu já ia estar... Cheguei ontem às 6 da manhã e vou embora hoje. Então, eu falei assim, não vou. Me dói, sabe? Quando você fica assim, ai, mas eu não vou, esse fornecedor é tão parceiro, ele me convidou. Tem que fazer algumas escolhas, né? Do mesmo jeito na vida social dos meus filhos. Eu tenho que fazer algumas escolhas. Às vezes dá para eu ir, às vezes não dá. Então, eu já tive viagens importantes na primeira semana de aula da minha filha. Assim, uma dor, mas aí eu tenho uma comadre maravilhosa que fez esse papel por mim, né? E você olha as fotos, chora, queria estar lá. Mas é importante isso para minha carreira e tentar, assim, balancear um pouquinho. Agora, eu queria pegar um parênteses do que você falou, de 2 falas que você falou, que eu acho que cada vez mais isso está... Você me diz, né, se você tem essa sensação, quebrando esse paradigma, porque e a gente estava num evento ontem de que parece que as coisas lá fora são melhores do que o Brasil. E não são. A gente visita algumas lojas lá fora e vai e vê que tem coisas interessantes para a gente poder aprender, mas a gente tem lojas maravilhosas aqui. E também é verdade quando a gente acha que só tem coisas aqui em São Paulo, que as coisas... Então, as lojas de vocês são incríveis, assim, mas não é porque eu tô aqui na sua frente, são realmente diferenciadas, assim. Então, eu acho que a gente tem muito para aprender. E de trazer esse conhecimento, essa forma de como vocês fazem a gestão, o pensamento, essa relação com os funcionários também, eu acho que tem uma relação que vocês criam que é um diferencial que a gente precisa trazer mais, se inspirar mais um pouco sobre isso. Então, em 2 momentos você falou sobre, eu sou de Salvador, ou, né? Então, eu queria que você falasse um pouco mais, porque eu acho que a gente tem que ampliar esse olhar, né, Amanda? Já caiu por terra, acho que São Paulo tem as suas belezas, as suas formas, tem algumas coisas inovadoras, assim como Curitiba também foi um polo de muita inovação, mas eu acho que isso está mais disseminado, né? Qual que é a sua visão? Porque você agora, sendo presidente de uma associação, e a gente vai falar sobre isso, mas também sendo vice-presidente de uma associação brasileira, te amplia muito esse olhar, essa troca, né? Queria que você falasse um pouco mais sobre isso. Eu tenho uma fala que eu uso sempre nos eventos que eu sou convidada, que o Brasil não se resume a Faria Lima, né? O Brasil é muito grande e você tem pessoas muito competentes nesse Brasil. Então, eu viajo muito eu me inspiro em muitas redes de supermercados aqui e fora e, de fato, o Hiperideal hoje, ele tem uma veia inovadora e uma veia de cuidado, que eu posso falar um pouquinho disso depois, que a gente, de fato, não deixa nada a desejar para o mercado de São Paulo, né? A gente tem fortalezas, a gente tem fraquezas, mas a gente entrega algo muito bom, como vários outros. Você pega o Mercadinho São Luís de Fortaleza, eles são incríveis. Exato. O Palato de Alagoas, incríveis, inspiração. Você pega o Festival de Curitiba, né? Meus amigos BL, para mim, eles fazem assim, um trabalho impecável. Então, você tem redes regionais hoje que estão crescendo muito, que estão fazendo um trabalho incrível fora do estado de São Paulo, né? Então, eu acho que é o olhar... O próprio interior de São Paulo dando um show também. Um show, né? Obviamente, o PIB do Brasil está concentrado muito em São Paulo. Então, uma dor que nós temos do Nordeste, principalmente, é que as inovações das indústrias demoram muito de chegar ou não chegam. Porque São Paulo, Rio, São Paulo, Minas, consome toda essa inovação aqui, o volume, e acaba não chegando. Então, a gente recebe muita reclamação dos clientes porque vê no Big Brother, porque vê na rede social, vê no TikTok, não está disponível para a Bahia, né? Então, eu falo, poxa, gente, a Bahia faz parte do Brasil, é um mercado super importante. Eu vejo o Hiperideal, que é uma rede conhecida, que está na Bahia, que é aqui do lado, né? Está sofrendo, imagine o norte do país. Então, eu acho que o nosso grande sofrimento hoje é de abastecimento de produto. Tá bom. Mas não de inovar, de fazer coisas diferentes, não. Eu acho que a gente está dando um show, né? E no exterior também. Eu vou muito para a Europa, para os Estados Unidos. Óbvio que eles têm coisas muito bacanas, são culturas diferentes. Mas nada que a gente fique por trás, não. A gente vem fazendo um trabalho diferente. E eu olhar no consumidor ontem, eu adoro o João Branco. Assim, não sei se você assistiu a palestra dele. Ele é incrível, eu ouço todos os podcasts dele, assim, adoro. E é realmente botar o cliente no meio, né? O que o cliente quer? A gente ouve muito, eu tenho, desde a pandemia, a gente botou 2 pessoas de call center lá, que é o Fale Conosco, no Hiperideal, que era para tirar as dúvidas do e-commerce, que as pessoas tinham muito, e a gente já tinha o e-commerce há 2 anos. E depois disso a gente não tirou nunca mais, só ampliou.
Porque os clientes se comunicam, eles gostam de ser ouvidos, eles gostam de reclamar, e às vezes são coisas tão pequenas, Bru, que eles falam, né? E isso deixa a relação muito próxima. Então, eu adoro quando eu vou em qualquer lugar e me apresentam, essa é a Amanda do Hiperideal, um jantar de amigos. Não, porque lá no meu Hiperideal tá faltando o Milka. Porque no meu Hiperideal nunca mais chegou a ração, tal, tipos. Então, as pessoas falam, meu Hiperideal. Isso é algo que você não compra, né? Assim, é um sentimento. Então, a gente recebe muita mensagem de elogio, de crítica. E todas as críticas que a gente recebe, eu falo para o gerente de loja, tenha isso como um presente. Porque ele não quer deixar a sua loja. Ele está reclamando de alguma coisa porque ele quer continuar vindo aqui todos os dias, senão ele não perde o tempo dele mandando um e-mail. E a gente recebe bastante mensagem de coisas que eu falo assim, sério, que a pessoa parou o dia para falar, mas que bom que ela parou o dia, porque ela está tendo cuidado, ela está trabalhando para mim, né? Porque outra pessoa pode estar deixando de ir no Hiperideal por causa disso. Então, a gente criou uma comunidade botando muito o cliente no centro mesmo das nossas decisões. Então, é o maior triunfo do Hiperideal, assim, os dois, os nossos funcionários e os nossos clientes. Esse cuidado que eles têm, as crianças entram lá, né, e ficam, assim, maravilhosos com a sessão de bomboniere, e foi tudo feito para eles. Os banheiros do Hiperideal das lojas novas são todos instagramáveis. Eu achei o máximo, eu adorei. E, assim, por que ninguém nunca fez isso antes? Eu não conheço um supermercado no mundo que tenha banheiro instagramável, tá? Eu fui num evento, num lugar de instagramável, tava bombando aqui em São Paulo, até da Carlinha, da Andorinha. Chegou lá e falou, eu quero levar isso pro Hiperideal. Fiquei pensando, que negócio legal, meus filhos adoraram isso, né? Como é que eu levo algo instagramável pro Hiperideal? E eu falei, vamos fazer no banheiro. E fizemos uma parceria com a Mimo, ficou lindo, já fizemos outros. E todos os banheiros agora do Hiperideal são instagramáveis. Então, a pessoa vai no supermercado, faz como, quero ir ali ao banheiro. Quando ele chega, você tem um banheiro super divertido. Você para e pensa, eles realmente pensaram em mim, né? Não fizeram só pra se eu tiver alguma necessidade de precisar. E tem até um Instagram lá em Salvador, banheiros, alguma coisa, que o Hiperideal aparece o tempo todo. Que legal! Então, assim, não é o faturamento, não me trouxe faturamento o banheiro, sabe? Você me lembrou de uma história, eu não lembro qual era o varejo, eu não lembro qual que era o varejo, mas eu lembro da história de que vinha um gringo pra cá e ele queria visitar as lojas da rede que ele representava, não sei se era Carrefour, não lembro quem que era. E aí aquela coisa, vem gente visitar, se arruma a loja, deixa a loja maravilhosa, abastecida e tal, e o cara ia no banheiro. Ele entrava no banheiro pra falar assim, o banheiro diz muito sobre o cuidado que a gente tem. Então, para mim, isso ficou muito marcado, assim, de que lá diz muito sobre o quanto você realmente está preocupado com o cliente, né? Então, eu visitei, depois eu até coloco a foto novamente, mas eu achei, é um cuidado, uma preocupação que a gente tem, porque eu acho que esse olhar para o cliente está cada vez mais importante, e eu acho que você está falando isso do saque também, deles ligarem. Eu acredito muito nisso, né? Se preocupe enquanto seu cliente está dizendo, reclamando. O problema é quando ele parar de reclamar, é porque ele realmente desistiu de você, né? E quanto eles ficam felizes sobre que viu que você mudou, que você consertou aquilo que ele contribuiu. Não tem preço isso, né? Tem. E a gente tem muitos insights nisso, né? E a gente nem gosta muito de ficar expondo, né? Eu tenho muito receio de expor elogios, de expor o que a gente recebe, mas às vezes é necessário. E tem duas coisas que a gente fez que eu demorei muito de falar, mas eu falei ano passado para outros supermercados para inspirar também. Então, há uns 8 anos atrás, uma cliente mandou uma mensagem para a gente que o filho dela tem autismo e que ele amava ir no Hiperideal, mas que não tinha o carrinho adaptado para ela levar o filho lá, né? Tá. Eu nunca tinha ouvido falar nisso. E aí a gente procurou, e a gente não comprou só para essa loja, a gente comprou para todas as nossas lojas. Tá. Todas as lojas do Hiperideal têm um carrinho adaptado. Usa pouco, às vezes as pessoas nem sabem. Eu não quis falar sobre isso, porque eu não queria fazer uma propaganda de uma coisa que eu acho que é obrigação nossa, né? Mas... Porque quem tem filhos com autismo reconhece que esse carrinho talvez é alguma eu coisa... deveria ter falado até mais para as pessoas, mas sabe quando você fica... Porque eu acho que é obrigação.
A gente também, desde o ano passado, retrasado 2 anos, que a gente faz um programa para alguns colaboradores serem mais ideal. Que a gente ensinou a linguagem do surdo e mudo para esses funcionários, para toda a loja ter pelo menos uma pessoa que consiga se comunicar. Falamos sobre idosos, chamamos também a Associação de Pais de Autismo para preparar os nossos funcionários para como atender todas as comunidades, né? E aí as pessoas que vão sentem esse cuidado, sentem esse carinho. E a outra coisa que a gente gosta muito de ouvir são os nossos colaboradores. Desde o ano passado também eu venho fazendo uma escuta, eu pessoalmente, com o time de loja, a base, porque eu estou o tempo todo com a liderança. Teoria, né? Tem uma distância aí física, né? Toda semana eu tenho reunião com a liderança para discutir o que está acontecendo, projetos novos, o dia a dia. Mas eu comecei a sentir falta de estar com o pessoal de piso de loja. E eu vi a dor deles, né? E é um momento para mim super emocionante. Aí, desde o ano passado, eu comecei a fazer isso e não pode ter líder, só pode ter base de loja. São 2 representantes para o loja e é sorteio. E eles só ficam sabendo no dia. Para não ter, assim, influência do que o gerente não gosta aí, né? Não precisa comentar sobre isso. Não fala isso. E é um momento tão legal, tão legal. E só participa eu e a minha gerente de pessoas, a Paty. Só. Não quero que ninguém filma, ninguém nada. Por que você não está gostando no Hiperideal? O que não te faz feliz no Hiperideal? Os depoimentos são tão lindos. E às vezes pedem coisas tão pequenas que falam assim, por que a gente não faz isso por vocês? Só isso que te faz triste aqui no Hiperideal? Não, muda isso agora, sabe? Então, ouvir as pessoas. O nosso cliente interno, ele é essencial. Ele tem que estar feliz ali. O trabalho de supermercado é um trabalho duro, é um trabalho de domingo a domingo, né? Receber pessoas às vezes que estão estressadas, que descontam em você esse estresse. A gente vê muito isso no supermercado. Então, assim, cuida das pessoas. Óbvio que a gente não consegue atender os 3.500 colaboradores e pode ser que algum outro não esteja feliz com a gente, mas no geral, poxa, são tantos elogios, tanto reconhecimento, né? Reconhecimento das pessoas que entram como zeladores e hoje são gerentes de loja, que construíram a história lá, que tem parentes lá dentro, né? Tem alguns que têm vergonha de falar, eu sou primo de não sei quem, eu sou irmão. Eu falei, gente, eu tenho uma felicidade de ter famílias aqui dentro, né? De fazer parte da sua família, saber que o Hiperideal ajudou a sua família a crescer. Porque isso diz muito, né? Se você é meio que o NPS interno, porque se você indica o Hiperideal para trabalhar, é porque você está muito satisfeito, né? Senão você não indicaria. Isso é uma coisa que, assim, você não pode ter medo de ouvir. Eu ia falar sobre isso com você. E, assim, eu falo para eles, falem o que vocês quiserem. Porque eu acho que essa é uma fala super importante, Amanda. Porque eu acho que talvez muita gente não faça por essa preocupação de, bom, aí você vai me pedir uma coisa, agora eu tô sabendo, eu vou ter que cumprir. Tem que cumprir tudo? Não. E eu falo para eles, vocês podem pedir o que você quiser, eu não tô garantindo nada a ninguém. Mas tem coisas, Bru, que a gente não tem noção, que são tão simples. Eu ouvi um depoimento de um funcionário falando assim, poxa, tá alagando todo dia a entrada dos funcionários por causa de um bueiro entupido lá, e aí a gente chega já molhado. Falei, gente, que coisa básica que a gente tem que resolver. Eu não quero que o meu funcionário chegue molhado na loja, mas eu não sabia disso, né? E acaba que às vezes o gerente da loja tem tanta demanda que acha que isso não é prioridade. Enfim, eu acho que ouvir e tentar fazer com que aquele ambiente seja cada vez mais agradável para as pessoas, como no escritório, que eu não quero que eu faça hora extra, né? Como na loja, que eu não quero que faça hora extra. As pessoas tenham uma vida felizes, que saiam de lá, de casa, falando assim, que bom que eu vou trabalhar. Não vai ser todo dia que a gente vai estar super animado para trabalhar, mas que ele chegue lá e encontre um ambiente acolhedor, né? Líderes que prestigiam eles, empresa que respeite os funcionários. Isso vai fazer que eles sejam mais felizes e trate melhor nossos clientes também. O meu tio, que é o sócio do meu pai, meu tio Humberto, ele é muito rigoroso com limpeza. E ele entra no banheiro dos funcionários e no dos clientes. Se ele entrar nos funcionários e estiver sujo, ele vira assim, fica super nervoso, porque ele fala, poxa, não pode deixar o dos funcionários inferior ao dos clientes. Por que você teve esse descaso aqui, né? Meu tio almoça muito nos refeitórios para ver como é que tá a comida dos funcionários. Poxa, eu recebo vídeo de gerente, assim, no dia da sexta-feira, que eu falo assim, pô, tá melhor do que o meu almoço. Que bom, né? Que bom que a gente consegue fazer isso pelos nossos colaboradores. Que legal. E aí, eu acho que eu queria que você contasse um pouco, porque
esse olhar do Hiperidel, você começou a ter um olhar mais amplo, né? Você saiu do... Você começou no comercial. Mas depois você começou a assumir outras áreas, né, Amanda? Como foi um pouco desse processo de você... Foi de uma vez? Você foi vivendo outras áreas? Conta um pouco como... Não, foi bem, novamente, natural, aconteceu, né? Quando a gente separou da Rede Mix, tinha outro diretor que está com a gente até hoje, Elias, que é administrativo financeiro. E aí eu passo a ser comercial. Só que comercial pega o marketing também, né? Aí eu peguei o marketing também, estruturei o marketing, porque o nosso marketing tinha 2 pessoas só. Hoje tem 20 pessoas junto com a K. O nosso é tudo indoor, a gente não tem agência. A gente faz tudo lá dentro. E aí eu peguei o marketing também. E aí depois do marketing, é auditoria. Tem muito a ver, pega a auditoria. Peguei a auditoria. Aí depois, TI. TI, quem trata TI hoje em dia como conserto de máquina, assim, tá atrasado. Tá muito atrasado, né? Não entendeu. Então, eu ainda brigo com a minha gerente de TI. Se ela fica mandando uma pessoa toda hora para consertar a impressora, eu falei, você tem que ensinar o usuário que ele tá fazendo alguma coisa errada. Você não tem que mandar alguém toda hora lá. TI é para fazer outras coisas, né? E aí, TI veio para o meu guarda-chuva também. Aí, depois, prevenção também veio para mim. Aí, deixa eu ver qual foi o outro que depois foi vendo. Aí, controladoria também veio para mim. Aí, pessoas, era um sonho que eu tinha de montar um setor de pessoas na empresa para cuidar, esse olhar. Aí, eu fui organizando até botar pessoas junto com o meu time. Hoje já não está mais comigo. Está comigo e com o diretor de RH. A gente hoje tem outro diretor, Marcelo, que é um cara incrível, que fica com RH e financeiro. Acabou dividindo um pouco Elias e Marcelo, lá os outros diretores. E aí eu fico com comercial, marketing, auditoria, TI, loja, né? Operação de loja. Acho mais ou menos isso aí. Entendi. Aí fui pegando aos poucos, conhecendo mais. Eu sou muito curiosa, então, assim... Mas eu domino a contabilidade também, porque eu quero saber por que eu não dei o resultado, né? Eu sou muito curiosa, então eu vou atrás de tudo. Comercial é onde eu comecei. As meninas falam que o comercial é o meu favorito. Não é verdade. Todos são. Mas eu realmente sou uma compradora nata. E eu amo comprar. Eu gosto desse dia a dia. Carol, minha gerente, às vezes fala assim, por que você quer fazer operacional? Eu falei, eu ainda gosto de fazer pedido, sabe? Eu gosto desse dia a dia. Foi o que eu fiz durante tantos anos e eu acho uma delícia. E você me disse do seu tio, do seu pai, da participação ou do olhar, do cuidado que eles têm, né? Vocês têm uma estrutura de governança, existe um... Porque eu até acho que é importante a gente falar aqui, Amanda, porque eu recebi o Alexandre Simeone aqui, a gente falou um pouco sobre essa pressão sobre governança, né? E que às vezes esse apoio já existe, vocês trocam muito entre vocês, como você falou da abertura para Portugal, houve ali uma conversa, talvez, entre família ou entre sócios, de como poderia ser. Então, talvez não exista formalmente uma governança, mas como vocês fazem um pouco dessa troca, existe essa intenção, como que funciona para vocês? Meu pai é muito, assim, time tá ganhando, não se mexe, né? Então, eu acho que vai ser necessário. Ele também acha, mas sabe que a gente ainda não encontrou um momento e como fazer. O meu pai e meu tio são sócios há 45 anos e eu nunca vi meu pai e meu tio brigar na vida, assim, na vida. Eles são assim, super diferentes, super unidos. Tudo junto. Meu pai é padrinho da filha, minha irmã é afilhada, eu sou madrinha. Assim, é tudo muito junto. Mas a gente ainda está na segunda geração. E esse é o único problema que eu vejo, que meus amigos dos supermercados falam, Amanda, a partir da terceira começa a vir problema, então deixa estruturado. A gente pensa, mas a gente não faz, sabe? Não está como prioridade. Hoje, eu e meu pai e o meu tio tomamos as decisões da empresa. Obviamente, meu pai e meu tio, presidente e vice-presidente da empresa. Mas eles me ouvem muito. Eu estou no dia a dia, na operação. Eles estão mais na estratégia hoje da empresa. E aí eu tenho uma irmã, né, que não está na operação. A Maíra está há 20 anos fora, não quer e é muito satisfeita com isso. Não tem problema. Tem um irmão de 13 anos, que eu falo para ele que ele vai ser meu estagiário, né? Mas ele disse que não vai trabalhar comigo, não. Então, dentro da minha família particular, tá tudo muito organizado. E o meu tio também. Eu tenho um primo, filho do meu tio, que tá lá com a gente há menos tempo, mas tá lá com a gente também. Tá ajudando também com algumas questões administrativas de Portugal. Então, tá tudo muito certo, né? Assim, não tem uma cobrança, não tem
um papo muito pesado sobre governança. Mas eu acho que em algum momento a gente vai ter que fazer para preservar essa relação, essa sociedade que está dando certo há 45 anos. Eu acho que daqui a pouco vai ter algumas regras, porque vai chegando mais gente. Né? O que eu tenho dito e estudado um pouco sobre isso é um pouco desse cuidado de nível de maturidade no sentido dos momentos para se falar sobre isso. Às vezes tem gente que realmente precisa e tem que falar agora, às vezes tem gente que quer saber, quer entender, então talvez fazer uma imersão, entender um pouco mais, chamar outras pessoas para entender faz sentido agora, então acho que não tem certo e errado, né? Eu acho que são os momentos que cada um vai sentir para entender que isso vai ser necessário. Acho que esse é o pensamento. Isso é inevitável. Inevitável. Né? Até porque, assim, meu pai e meu tio construíram sozinhos uma empresa, assim, valiosa. Não estou nem falando de dinheiro, de um valor muito grande, sabe? Assim, a gente quer que continue isso. Exato. Eu quero que o legado do meu pai e meu tio siga pelos meus filhos, pelos meus sobrinhos, né? Se tiverem talento. Exato. Porque também isso é uma coisa que eu acho que é importante falar. Às vezes eu pego, assim, supermercados falando assim, ensina minha filha a ser igual a você. Ensina minha filha, eu não quero que acabe e ela não quer. Eu falei, se ela não quer, é melhor você não insistir. Porque varejo não é para qualquer um. Você tem que querer muito, tá ali, Bruno. E às vezes atrapalha mais estando e tentando algo que não é... E vai criar uma relação difícil na família. Que ela não vai ser feliz, não vai ajudar o negócio e... Então, às vezes, infelizmente, vão ter empresas que vão encerrar. E que bom, ela foi muito boa, a relação tem que ser boa e encerrar no momento certo, né? Espero que a nossa tenha sucessores depois de mim. Sim. Mas se não tiver, também ok. A gente vai fazer uma história muito linda até o momento que tiver um sucessor para fazer ou profissionalizar, não sei. Mas eu espero que tenha. Trazer pessoas de fora e não também profissionalizar, né? Eu acredito muito... É que eu não gosto da palavra profissionalizar, porque parece que vocês não são profissionais. Na verdade, trazer pessoas de fora que não é da família para, de repente, assumir esse papel. Eu acho que no varejo alimentar, a gente tem uma história das famílias serem muito presentes. Então, você pegar o ranking Abras aí, você vê os donos da empresa todos atuantes. Eu não conheço regionais grandes que os donos não estão à frente. Sim. Então, ali no dia a dia. Então, assim... e eu acho que essa é a visão, porque se você cria essa governança, você olha, seu negócio vai continuar, você vai continuar atento, olhar, mas talvez com outras pessoas na linha de frente. E não tem receita de bolo. Cada família é uma família, cada sócio pensa de um jeito. Eu vejo famílias, empresas que tem muita gente na família e vejo outras que não, que tem 1 ou 2 pessoas e tá tudo certo. E queria que você contasse... porque eu acho que é um orgulho, né, você assumir, né, uma associação, onde eu acho que na história, nos 50 anos, nos 50 anos não tinha uma mulher, né, mas eu acho que, eu acho que tem essa relevância enquanto ter uma figura feminina, mas não tenho dúvida que você foi para lá pela pessoa, pela executiva, pelo que você entregou, né? Me conta um pouco como que foi esse momento e como está sendo agora também, né? Porque eu acho que... Eu estou como presidente, né, da Associação Baiana do Supermercado, que eu tenho muito orgulho, assim, pela associação que é, não por estar na presidência. Eu, há uns 10 anos atrás, comecei a participar da diretoria e aí eu sentava numa mesa com os caras que me viram nascer, né? Assim, os outros diretores que me viram desde pequenininha, frequentando os eventos. Então, quando eu entrei, estava o Teobaldo, que é o dono do Atacarejo, que é uma personalidade super forte, um super empresário, o maior supermercadista hoje da Bahia, né? E eu sentada ali, eu olhava, meu Deus, quanta fera, né? Eu não conseguia falar nada, eu só entrava muda e saía calada. Eu pensava, por que meu pai me botou aqui? Né? Meu pai não estava, meu pai foi presidente da associação já durante 2 mandatos, foi fundada por um tio meu, a associação, e eu entrava lá só para observar e eu aprendia muito com eles, e eu só escutava. E aí eu vi vários presidentes passando, né? Teve Teobaldo, teve Joãozinho, teve Joel, teve o meu tio. E aí eles começaram, Amanda, vai ser você. E foi quando eu tive o meu primeiro filho. E aí a pressão, Amanda, agora é você, é a sua vez, né? A relevância do hiperideal e tal. E eu, não, gente, não consigo. Assim, aí, prioridades. Eu estava trabalhando muito e ainda mãe recente, grávida e tal. Eu falei, não tenho condição de ser... E eles me pressionando, é sua vez, você tem que dar sua contribuição, porque a nossa associação é uma associação muito séria. Todos que passaram ali foram para contribuir, para crescer o nosso setor, para organizar o nosso setor, para conseguir
comunicação com o governo, para conseguir relevância com os fornecedores. Então, ninguém tem um interesse pessoal naquilo ali. Então, é uma doação de cada um. E eles todos sempre me respeitaram muito. Na Bahia, eu falo que não existe preconceito com mulheres. Eu sou a única na mesa, infelizmente, como diretora, mas não porque eles não querem ter mulheres lá dentro. E aí chegou o meu momento, né? Eu falei assim, agora, vamos lá, meus filhos já estão mais crescidos, vou fazer parte, vou doar um pouco. E é uma troca incrível. Me deu mais visibilidade também, obviamente, né? Que não é uma coisa que eu queria, não era, você para ter visibilidade. Não, vou para doar meu tempo, mas aprendi muito. Estou no meu 2º mandato, encerro ano que vem, porque lá são 2 mais 2. É muito gratificante, sabe? O reconhecimento, ver ali, contribuir com a associação, contribuir com o meu setor como um todo, não só com o Hiper Ideal. E aí, nisso, o Galassi me chamou também para ser vice-presidente da Abras, né? Nesse trabalho que ele tem feito de fomentar pessoas de outras regiões e também de colocar mulheres. Então, eu sou uma das vice-presidentes da Abras, junto com mais 4 mulheres incríveis. E também é um motivo de orgulho. Somos minoria, mas já estamos presentes. E na base eu fui a primeira mulher a presidir a associação. E imagino que seja rico essa troca de que agora você tem outros varejos que você se relaciona, interage, né? Não só na Bahia, mas na Abras, né? Com a oportunidade que soma também o que você traz de volta para o Hiper Ideal, né? E eu aprendo muito. E como eu faço muitas amizades e eu aprendi eu sou muito tímida, por incrível que pareça. Mas eu aprendi a ser cara de pau. Então, me apresento, o Beal do Festival. Sou super fã da família. Então, quando alguém me oferece alguma plataforma, ou quando eu quero fazer algo diferente, que eu nunca vi, eu ligo para eles, na hora. O Júlio do Imperatriz, que é um cara que entende muito de tecnologia. Quando eu fui colocar o CRM, o Júlio me ajudou demais. Júlio, o que você acha desse? O que você acha desse? Esse vai, esse não vai. O Pedro do Nordestão, o Rodolfo do Sol. Ontem eu troquei várias figurinhas com ele. Então, isso também me deu visibilidade, mas me fez conhecer pessoas incríveis. E esses supermercadistas me ajudam tanto. A Andréa do Condor, que eu estava falando agora, que é maravilhosa. Então, isso é muito legal, né? Sim. Essa troca que eu estou aprendendo sempre com eles. Sempre. O Beal me ajudou na mudança do meu RP agora, né? Da decisão de ir do RMS para TOTUS. O Beal foi um dos grandes responsáveis por isso. Então, a Abras e a base também me deu essa oportunidade. Soma muito, né, essa troca. Muito. E Amanda tem planos para o futuro? Como você se vê? Porque eu vivo muito o hoje, assim, apesar de ser super planejada, super programada, não tenho, assim, o que você quer daqui a 10 anos? Não sei, eu quero continuar contribuindo para a vida das pessoas, tendo uma empresa cada vez mais legal, que as pessoas sejam felizes lá. Nada me dá mais alegria do que ver o feedback dos clientes e ver o feedback dos funcionários. Quando uma funcionária sai e vem se despedir com gratidão, dizendo que foi muito feliz ali, mas que está indo para outros sonhos, que eu sou inspiração para ela. Poxa, isso dá assim, estou no lugar certo. É por isso que eu quero trabalhar. Por isso que eu acordo todos os dias, para realizar um pouquinho, sabe? E eu acho que isso é felicidade. Uma vez uma pessoa me perguntou o que é felicidade para você? E eu pensei muito sobre isso. Acho que felicidade é realizar. Saber que você chegou, planejou o que você ia fazer no dia e você concluiu. Planejou que ia inaugurar uma loja e você concluiu essa loja do jeito que você esperava. Isso é felicidade, né? Isso é falar assim, poxa, deu tudo certo, tá dando tudo certo. Acho que é isso, continuar crescendo. Não dizer, eu quero ter 50 lojas. Não sei. Quero continuar dando tudo certo. Muito bom. Eu sempre faço uma pergunta para quem vem aqui, que é, se eu tivesse a oportunidade de te dar 10 minutos para você estar com alguém, para você conhecer alguém, para você ouvir alguém, para você reencontrar ou conhecer, quem que você escolheria? Nossa, difícil, hein? Quem eu queria reencontrar? Encontrar ou conhecer, ou enfim. Elas me deram a oportunidade de conhecer uma pessoa que, durante poucos minutos, que é uma pessoa que eu acho que eu conversaria durante horas, que é a Ana Diniz. Inclusive, eu estava semana passada no hotel e ela estava no mesmo, fiquei morrendo de vontade de falar com ela, mas eu não fui. E a gente teve encontro do Elas com a Ana Diniz e ela me inspirou muito, porque além de supermercadista, ela é filha e mãe.
Então, a história dela, assim, tem muitas coisas parecidas com a minha, né? Ela trabalhou com o pai diretamente, ela é uma mulher inspiradora. Então, eu acho que a Ana Diniz talvez seja uma pessoa que me inspira e que eu gostaria de perguntar algumas coisas mais para ela. No âmbito profissional, eu acho que ela. E de pessoal, a minha avó paterna faleceu quando eu tinha 9 anos. E ela sempre foi muito próxima do meu pai. E ela é uma pessoa muito importante em tudo que meu pai é hoje. Eu acho que ela é uma que eu queria que tivesse até hoje para eu conversar mais, sabe? É uma pessoa que eu queria conhecer mais. A minha materna, graças a Deus, está viva. Minha avózinha vai para Salvador hoje comigo. Daqui a pouco eu vou encontrar com ela. Mas a minha avó paterna é uma pessoa que eu queria que tivesse viva até hoje. Que legal. Eu queria te agradecer. Eu estou muito feliz, muito, muito feliz, emocionada, porque a nossa relação é muito gostosa, é muito boa, é muito natural. Acho que como tudo você falou na sua vida, e eu tenho muita felicidade de ter encontrado você, de ter tido a oportunidade de... E eu acho que essa aproximação, a gente vê o sucesso de cada uma, seja sucesso, entendam como na vida pessoal, na vida profissional. Então eu estou muito feliz de ter tido a oportunidade de contar um pouco mais da sua história, porque eu acho que inspira. Eu acho que você é uma pessoa que todo mundo quer estar perto, quer se inspirar. E para mim foi uma honra, um prazer te receber aqui. Espero que tenha sido bom para você também. Ai, Bru, obrigada. Eu sempre fico muito tensa quando eu vou para podcast. Nunca tinha sido entrevistada por uma mulher e por uma amiga, né? Então, eu que agradeço. O Elas, como eu disse no início, mudou o meu mindset de várias coisas. Eu comecei a falar mais. Porque a primeira vez que eu falei no Elas, eu vi que tinha meninas que se inspiravam em mim. Eu falei, sério, gente? Sério que eu posso dar um conselho para alguém? Sério que eu posso ensinar algo para alguém? E o Elas abriu isso para mim. Por isso que eu comecei até a participar de podcast. Então, eu espero que, mesmo que seja um pouquinho só, que eu inspire alguém, né? Que alguém saia depois de ouvir o podcast e fale assim, poxa, eu vou fazer isso, ou isso faz sentido, ou por que eu não pensei nisso, né? Eu ouço muito podcast, eu me inspiro em muitas pessoas. E espero que as mulheres, né? Acho que essa força de mulher de falar assim, você não vai dar conta de tudo e tá tudo bem, você não dá conta de tudo. Você tem uma força incrível, você pode ser quem você quiser ser. A mulher não precisa abrir mão de nada, não precisa abrir mão da família para ter uma carreira. Acho que isso é um grande ensinamento. Eu queria dizer que você pode inspirar como filha, como mãe, como executiva, como varejista. Então, eu acho que isso envolve aí tanto homens quanto mulheres. Você gera essa inspiração. Então, estou muito feliz. Obrigada. Que bom. Obrigada. Eu agradeço muito. Eu saio daqui muito feliz. Correndo. Agora eu tenho o Vitor. Mas muito feliz, muito realizada de ter vindo aqui e ficaria o dia inteiro. Eu também. Eu queria agradecer a todo mundo que assistiu. Obrigada pela audiência. Disse para vocês que seria especial essa história. Espero que vocês tenham gostado e até a próxima.